Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta. Tiago é citado em Mateus, quando Jesus está pregando e ele começa a impressionar por quem ele é, e as pessoas começaram a reconhecer nele o Messias. Uma certa ocasião alguém pergunta assim: não é este o Jesus, o filho da Maria, o do José? Não estão aqui os seus irmãos, Tiago, Judas? E Tiago é este servo de Deus que Paulo também cita quando ele foi visitar 15 anos depois. Ele foi a Jerusalém e conheceu Pedro e conversou com Pedro, esteve com Pedro durante 15 dias. Ele diz: eu não vi nenhum outro apóstolo a não ser Pedro e Tiago, irmão do Senhor, que é este Tiago aqui, que escreve a carta de Tiago. E dentre todas as cartas do Novo Testamento, a carta de Tiago talvez seja a que mais se pareça com os ensinos de Jesus, no sentido literal das palavras que Jesus usava. Aliás, estava em casa, é irmão, tem DNA, filho de José com Maria, meio irmão de Jesus, né? Filho de José com Maria. E ele escreve no verso 16 e 17 o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento especial, pela tua palavra, pela oportunidade, por este Natal que está chegando, por esse encontro da tua igreja contigo, e esta memória que um dia o Senhor se fez carne, habitou entre nós, nasceu do ventre de Maria e foi formado, gerado e serviu como aquele que foi o cordeiro imolado desde antes da criação do mundo pela vontade do Pai, nos trazendo salvação, redenção, aquele que morreu e ressuscitou. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a tua vida, e te pedimos que a tua palavra nos avive, porque afinal de contas é o que diz: letra simplesmente mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Que o Espírito de Jesus nos dê vida hoje, e que torne esta palavra viva e eficaz em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos celebrando o Natal, graças a Deus. Eu sou daqueles que ama o clima de Natal, este final de ano. Ontem eu saí para caminhar, fiquei muito feliz, porque a cidade está iluminada, está avivada, as pessoas estão nas ruas, os comércios, né, estão ativos, o pessoal está comprando, está vendendo, está andando nas ruas, está se divertindo, tem muito entretenimento. Itajaí sempre foi conhecida por ser uma cidade de luzes, de flores, de segurança, de beleza, de limpeza, e a gente tem visto isso, o povo na rua, o povo se divertindo, e tem muito a ver com esse clima natalino, esse clima de esperança, esse clima de renovação, de renascimento, de vida, a vida de Jesus. Nós somos uma nação predominantemente cristã, Itajaí mesmo é uma cidade muito evangelizada, então nós estamos nas ruas, mas a gente percebe. Ontem ainda minha esposa saiu com os meus filhos, foi caminhar na Ercílio Luz, a gente mora do lado da Ercílio Luz, e a Ercílio Luz está lotada, e ela foi andar com as crianças, e naquele clima de Natal, de festa, de fotos, de alegria, de música, de repente tinha uma família, havia uma família que estava dando abraço grátis, abraço de graça. E o meu filho Luca, quando viu aquilo, ficou impressionado. Ele disse: olha lá, mãe, que legal, vamos lá dar um abraço. E aí eles foram lá, e aí eles receberam um abraço. Aí o Luca, já evangelista, já empreendedor, disse assim: a gente podia fazer isso na igreja, né? A igreja do abraço. E é verdade, o abraço cura, o abraço restaura, o abraço renova, o abraço traz alegria. Então a gente percebe que apesar desse clima de Natal, comércio pujante, que faz parte desse momento, mas existem pessoas guardando valores essenciais, valores necessários, valores primordiais, o valor do abraço, o valor do aconchego, o valor do abrigo. Isso tudo a gente vê em Jesus. Agora, nós cristãos,
apesar de recebermos tudo isso do Senhor, muitas vezes nós somos conhecidos ou reconhecidos como tal através das lutas que nós enfrentamos. Muitos crentes são reconhecidos e parte da igreja é reconhecida por conta das lutas, da perseverança que tem em meio às lutas. E isto é de Deus, isto é ensinamento, isto é encorajamento. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem a ver mesmo com enfrentar demandas da vida cotidiana e da existência humana, que através de lutas, de batalhas, cristãos são reconhecidos muitas vezes pela fé, em meio ao medo, em meio à enfermidade, em meio ao desconhecido, ao temeroso. Tudo que temos muitas vezes na vida é um firme fundamento das coisas que esperamos, daquilo que não vemos, da prova daquilo que não vemos. Ou seja, circunstancialmente não há nada, mas dentro de nós há uma fé que diz: é possível, venceremos, continuaremos, sobreviveremos, passaremos. É circunstancial, é transitório. A fé que me habita diz que depois disso tem algo que é eterno e que nada pode me abalar. E tudo que temos é a fé, e somos reconhecidos por isso. Somos reconhecidos muitas vezes pelo fruto do Espírito: a paciência, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, em meio à maldade, em meio às agressões, em meio aos conflitos, em meio às humilhações muitas vezes. Aquele povo que se destaca porque está lutando, está difícil, mas está confiando no Senhor. E de novo eu repito, isso não é um problema, isso faz parte da vida. Agora, entendamos uma coisa: o céu não é aquele que nos dá apenas armas espirituais, poderosas em Deus para destruírem fortalezas. O céu não é aquele que apenas nos dá espada, lança, escudo, para enfrentarmos as guerras cotidianas e vencermos nas demandas da existência humana. Não é apenas isso. O texto que eu acabei de ler, escrito pelo irmão de Jesus, que foi criado com ele, Jesus o filho, o irmão mais velho, dentro de casa, humanamente falando, sendo desenvolvido para ser o Messias, ao mesmo tempo que aprendia, era o mestre, se tornou o mestre de toda a sua casa, ganhou primeiro a sua casa. O seu irmão disse assim: igreja, não se deixem enganar. Meus irmãos, não se deixem enganar. Não permita que alguém engane vocês, não permita que o coração de vocês seja enganoso, enganado, lhes engane, não permita. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, do Pai celestial, do Pai de todos os pais, do Pai eterno, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva e de todo dom perfeito vem do alto. Significa dizer que tudo que temos que é bom, que podemos dizer: que coisa boa isso que eu tenho, foi Deus quem deu. Talvez seja uma coisa até mesmo material, sei lá, o teu carrinho que você tem lá fora, feliz da vida porque se esforçou, trabalhou, conquistou, você considera uma dádiva. Foi Deus que comprou para mim? Não, mas Deus te deu sabedoria, força, capacidade, um negócio que se encaixou. Talvez até mesmo aquele financiamento tinha tudo para dar errado, mas Deus tocou no coração daquele que aprova e disse assim: pode dar, que é meu filho, ele vai dar conta de pagar. Toda boa dádiva, a família que você tem, a mulher que Deus te deu, o marido que você tem, os filhos que Deus nos deu,
boas dádivas, o trabalho, o negócio, a empresa, o emprego, toda boa dádiva, a saúde que desfrutamos, o pão sobre a mesa, a roupa que vestimos, a água que bebemos, tudo o que Deus criou é bom, e tudo que temos, que podemos considerar como bom, faz bem para mim, faz bem para minha casa, faz bem para minha família, faz bem para os negócios que eu estou realizando, faz bem para o meu ministério, faz bem para o meu relacionamento com Deus e com os amigos, com os homens, com os filhos, com a esposa. Toda boa dádiva vem dos céus. Agora, toda boa dádiva gera grandes responsabilidades, e é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Só o que não exige responsabilidade é o mal. Só o que não exige responsabilidade, apesar de um dia todos aqueles que escolhem o mal serão responsabilizados por ele, mas hoje quem promove o mal é irresponsável, não se responsabiliza com nada. Tudo que é bom, tudo que é valioso, tudo que é importante, tudo que é necessário, tudo que tem propósito, demanda de grandes responsabilidades. Toda boa dádiva, a maior dádiva que os céus já liberaram sobre a vida humana, sobre a existência da humanidade sobre a terra, sobre toda a criação, a maior dádiva liberada dos céus chama-se Jesus Cristo. Não existe nada que tenhamos na vida que se compara a quem Jesus é, ou ao valor de Jesus em nós. A maior dádiva, diz a palavra que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho amado. Diz a palavra que aquele que habitava numa luz inacessível, num trono de glória, esvaziou-se de si mesmo, não considerando ser igual a Deus, mas fez-se humano e habitou entre nós na condição de servo. Uma dádiva poderosa, extraordinária, que foi liberada dos céus sobre nós. Agora, toda grande dádiva que Deus dá, demanda e exige de responsabilidades. Nem mesmo Jesus, ao descer dos céus e vir habitar entre nós, esteve aqui e foi capaz de fazer o que fez, sem contar com pessoas responsáveis, sem contar com gente que bateu no peito e disse assim: eu vou me responsabilizar. Se é de Deus, se Deus me deu, se Deus entregou, se é Deus quem está fazendo, se é Deus quem confiou, eu vou me responsabilizar, eu vou ser responsável com isso, eu vou cuidar disso. Quando Jesus veio ao mundo, cumpriu-se a palavra do profeta Isaías, e nós cantamos aqui uma música maravilhosa, Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Toda a profecia está num tempo futuro. Um menino nasceu, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será reconhecido como autor de toda a criação, Senhor de todos os senhores, Rei de todos os reis. Ele será poderoso, maravilhoso, grande. Tudo isso faz referência a um futuro de grande maturidade e autoridade. Só que ele não nasceu autor, poderoso, maravilhoso. Ele nasceu menino. E entre a meninice e a soberania de quem ele se tornou,
nesse lapso de tempo, tudo se tornou possível porque seres humanos disseram: eu vou me responsabilizar. O céu não libera a obra pronta. O céu libera sementes que trazem dentro de si a capacidade de se tornarem o que foram criadas para ser, mas não se tornarão se não houverem responsáveis que plantarão a semente sobre a terra. Não acontecerá se não existirem responsáveis que regarão essa semente, que no tempo próprio da colheita voltarão e trabalharão para colher a semente, que não debulharão a semente, porque sem responsáveis não avançará. O próprio Isaías, no capítulo 7, ele disse assim: o próprio Senhor lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Presta atenção nisso, olha o que diz o texto: ele comerá coalhada e mel, até que tenha idade suficiente para rejeitar o mal e fazer o que é certo. O menino que tornar-se-á rei, Senhor, Deus, durante o período da meninice, comerá coalhada e mel, até que tenha idade, até que tenha maturidade de rejeitar o mal e fazer o que é certo, porque até mesmo Deus, que se fez carne, cumpriu o seu propósito mediante pessoas que, entendendo a grande dádiva que Deus havia dado sobre a terra, disseram: eu me responsabilizo. Toda grande dádiva exige responsabilidade, e talvez seja isso o que nós precisamos entender e assumir. Deus está fazendo coisas extraordinárias, quer nos entregar coisas extraordinárias, talvez já está entregando nas mãos de alguns coisas maravilhosas, mas a consciência da responsabilidade tem que nos habitar. Maria, bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, agraciada entre todas, sem dúvida alguma, a maior mulher que já pisou nesta terra, escolhida por Deus, para ser a mãe que gerou o Salvador de toda a humanidade. Alegre-se, o anjo Gabriel disse assim para ela: agraciada do Senhor, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Tu darás à luz a um filho, e o chamarás Emanuel, porás o nome dele de Jesus Cristo. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. E diz a palavra que Maria aceitou o seu chamado, uma menina ainda, uma jovem ainda, mas ela declara: faz comigo conforme a tua vontade. E não apenas a vontade de Deus foi feita, mas quando a vontade de Deus foi feita, ela assumiu a responsabilidade integral de gerar, de nutrir e de guardar no coração as palavras liberadas sobre ele, para serem lembradas em tempo oportuno. Como eu disse para você, as coisas que Deus faz nos céus já estão prontas, no sentido da vontade de Deus, do propósito pelo qual elas foram criadas, aquilo que se tornarão. Mas o céu não envia a obra pronta, o céu envia a semente, e a semente tornar-se-á uma árvore se encontrar gente responsável, gente responsável para gerar, porque no princípio é uma semente dentro do coração, no princípio é uma palavra, no princípio é uma visitação do Espírito, no princípio é algo que você carrega e que compartilha com as pessoas, mas só você sabe o que está acontecendo dentro de você.
Só você reconhece o que Deus fez, só você viveu a experiência que você viveu. Você está gerando, você está formando, mas ao mesmo tempo você está se responsabilizando com toda a tua força, com todo o teu ser, naquilo que Deus está te confiando. O nascimento não acontecerá sem dores de parto, sem esforço. Paulo disse aos Gálatas assim: eu estou sofrendo como uma mulher em dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo entendia isso, esse princípio espiritual, do gerar com dor, do semear com choro, do tempo em que é uma palavra, aquilo que amarga dentro do coração, que talvez muitos não creem, muitos não acreditam, muitos não dão valor, mas você sabe o que Deus está tratando dentro do teu coração, que é só entre você e Deus. E se você sabe, você é o grande responsável por isso. Não transfira a responsabilidade disso. Não ache que alguém vai gerar o que Deus plantou em você. É você quem vai gerar. É você quem tem que se responsabilizar. Tem o choro do nascimento, tem o choro do parir, do dar a vida, do parto. Mas como disse Jesus, a mulher sofre quando está em dores de parto, mas quando nasce a criança, e ela pega no colo, ela logo se esquece de toda essa dor, em virtude da alegria de ter nos braços aquilo que lhe foi uma promessa. Mas não acaba aí a responsabilidade. Agora aquilo que você gerou, você tem que nutrir. Agora aquilo que você gerou, é inseguro sem você. É inconstante sem você. É incapaz sem você. É impotente sem você. Até que tenha a idade de recusar o erro e fazer o que é certo, até que tenha a idade de andar com as próprias pernas, até que tenha a idade de se retroalimentar. Quem é empreendedor aqui sabe que assim funciona a mecânica do empreendimento. Você tem uma ideia, tudo começa com uma grande ideia, tudo começa com uma luz, uma ideia que você tem, aí de repente você começa a implantar essa ideia, você começa a empreender essa ideia, você começa a realizar, é um negócio, é uma visão de futuro, é alguma coisa que você está implantando, mas quando ela nasce, quando ela começa a acontecer, os primeiros anos ela ainda não anda sozinha, ela não se retroalimenta, você continua investindo, você continua nutrindo, você continua abastecendo. Talvez algumas pessoas dizem, isso aí nunca vai dar em nada, tu só bota dinheiro nisso, só bota dinheiro nisso, só bota dinheiro nisso. Sim, tudo que é recém-nascido depende de nutrição, e não se alimenta sozinho, precisa que alguém lhe dê mamar. Tudo que é novo, tudo que está começando, e é uma boa dádiva que veio dos céus, Deus deu, só que exige uma responsabilidade constante, permanente, uma vigilância, até que tenha a capacidade de se retroalimentar, de andar com as próprias pernas, nutrir, guardar no coração as palavras, para no tempo oportuno trazer à memória. Viu? Deus prometeu, Deus está fazendo. Porque Maria era essa mulher. A Bíblia diz que ela guardava todas as coisas no coração e refletia profundamente naquilo. Lá quando Jesus era homem já, e o seu ministério vai começar em Caná da Galileia, no célebre milagre do casamento, da água transformada em vinho, Maria toma a iniciativa e diz, faça conforme ele ensina, conforme ele diz. E ele diz a Maria, Maria, o que temos nós em comum com essa gente, a minha hora ainda não é chegada.
Mas Maria guardava no coração todas as coisas, ela sabia, ela lembrou, ela sabia que tudo estava se cumprindo, ela aproveitou e ela nutriu, ela gerou, ela nutriu e ela cuidou. Cada etapa ela estava percebendo Deus cumprindo a sua palavra, os profetas sendo cumpridos na vida de Jesus. Cada palavra guardada no coração é o que eu e você precisamos, não esquecermos da palavra. Traga à memória aquilo que te dá esperança, porque é o que vai te sustentar durante a jornada até que tudo se cumpra. Se responsabilize. Se você tem uma palavra, não esqueça dessa palavra. Aqui dentro da igreja, quem tem muito essa dádiva de Deus, de guardar no coração as palavras, é o pastor Fabiano. Fabiano é o cara que quando acontece alguma coisa, ele diz assim, ó, lembra que Deus falou isso lá atrás, falou assim, assim, assim. Ele não esquece de nada que Deus falou. E aí eu falo, cara, é verdade, meu Deus, como Deus é fiel. E como é importante gente que nos faz lembrar, gente que se responsabiliza em guardar, gente que o dia de hoje entende assim, opa, tem coisa aqui que é profética, deixa eu guardar esse dia. Tem coisa aqui que é importante refletir, tem coisa aqui que ele está falando que não acontece ainda, mas eu creio que um dia vai acontecer, eu vou guardar. E no dia que acontece, a gente nem lembra mais, porque a gente está na correria, às vezes a gente se esquece do que Deus prometeu, aí vem, lembra que Deus falou que ia fazer e fez. Gente que se responsabiliza com o valor da palavra do Senhor e guarda no coração. Uma dádiva, muitos responsáveis. Olha José, o cara que se responsabilizou em proteger, direcionar e dar limites, porque essa é a função do pai. José foi escolhido por Deus também, para ser o pai de criação de Jesus. Quando Maria engravidou, e ele ficou sabendo, ele considerou em seu coração, deixar Maria para não expô-la à desonra, mas o anjo Gabriel lhe visitou e disse assim, ó, não teme em receber Maria, porque o que nela foi gerado procede de Deus, receba ela como tua esposa, confie que o que Deus está fazendo é importante. E Deus ali naquele momento escolheu, convidou José. Ele podia ter ido embora, ele podia ter dito, não quero, obrigado, mas ali ele assumiu a responsabilidade, eu vou proteger, eu vou direcionar e eu vou dar limites, até que tem idade para rejeitar o erro. Quem ensinou? Porque essa é a função de um pai. O pai numa casa, o pai diante dos filhos, ele tem essa função, ele protege, ele direciona e ele dá limites. O limite entre a liberdade e a libertinagem, entre a moralidade e a imoralidade, entre a legalidade e a ilegalidade. O pai é aquele que está o tempo todo de olho, porque a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina corrigirá, diz o texto de Provérbios. Não se trata da violência, mas se trata de alguém esperto, entendendo, filho, aqui tu está passando da liberdade para a libertinagem, cuidado, para. Aqui tu está passando da legalidade para a ilegalidade, aqui tu está passando do que é moral para o que é imoral. É função de um pai. Um pai, quando o filho começa a se atravessar e ele olha para a esposa e diz assim, ó, vai lá, dá um jeito nessa criança, ele está sendo um irresponsável. Quando ele começa a transferir para a mãe a proteção, a direção e o limite, ele está se tornando um cara irresponsável. Porque uma mãe, ela até vai conseguir durante um certo tempo, enquanto é criança, enquanto é infância, mas quando chega na adolescência, quando chega na vida adulta, se não houver a figura forte de um pai responsável e temido, não porque impõe medo, mas porque impõe caráter, essa criança tende a se perder. É função nossa proteger. Se der uma confusão e alguém tiver que morrer, quem tem que morrer é o pai, para proteger os filhos, para proteger a esposa, para proteger a sua casa. Seja a atitude de vocês, maridos, disse Paulo, a mesma de Cristo Jesus. Ninguém tira a minha vida, eu a dou.
deu a sua vida pela igreja, entregou a sua vida pela humanidade, protegeu e nos livrou da garra de Satanás, da condenação do pecado, e nos trouxe liberdade e liberdade eterna, porque se tornou um guardião. É o leão da tribo de Judá. Tu é o leão da tua casa. E aquele que não se responsabiliza está jogando fora a dádiva que Deus deu. E um dia nós chegaremos diante do Senhor e vamos prestar contas disso. O pai é aquele que direciona. Direciona para onde? Instrua a criança no caminho que ela deve andar. É o que dá direção espiritual, consciência de evangelho. Hoje nós vivemos uma demanda trágica. Não são poucas as casas onde a mulher é o alicerce espiritual. E elas são capazes de fazer, e elas fazem, mas é sobrecarga, porque tem um irresponsável que não faz. A autoridade espiritual da casa, o pastor da casa, o sacerdote da casa é o homem. Quem Deus chamou para se responsabilizar espiritualmente. Os teus filhos vão amar Jesus, porque eles veem em você alguém que ama Jesus. Os teus filhos vão seguir a Jesus, não porque você está mostrando o caminho, mas porque você está andando no caminho, e eles te seguem. A responsabilidade espiritual é do homem. Se o homem não assumir, a mulher vai fazer, e vai fazer bem feito em nome de Jesus. Casas que a mulher tiver que ser o alicerce espiritual, não vai cair, mas a ordem natural de Deus o homem tem que ser esse cara. E o cara que não assume essa responsabilidade é um irresponsável. José, ele disse o seguinte: não é nem meu filho, biologicamente falando, mas é dádiva de Deus, e eu creio, então eu vou assumir. Eu vou ser o cara que vai proteger, eu vou ser o cara que vai direcionar, e eu vou ser o cara que vai dar limites. E José, você vai ver aparecendo, depois que o anjo Gabriel fala com José e ele aceita. Note, leia na Bíblia, quando foi que o anjo falou de novo com Maria? Nunca mais precisou falar com Maria, porque Deus estabeleceu, entendeu, assumiu a responsabilidade. Eu falo com ele, ele fala com a sua casa. Todas as vezes que você vai ver, depois do encontro primeiro do anjo Gabriel com José, todas as vezes, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. Não falou para Maria, falou para José. José, diz a palavra, levanta ainda de noite, pensando: se eu sair de dia, alguém vai ver, alguém vai dizer, alguém vai contar, vai apontar para onde eu for, nós vamos ser perseguidos. Para proteger bem a minha família, deixa eu sair na calada da noite, que ninguém vai ver. Não vendo, não sabem, não sabendo, não anunciam, nós vamos em paz. E o cara tomou isso, pegou de noite, de madrugada, saiu com a família, protegendo, porque Deus falou com ele, e ele disse: não, eu me responsabilizo, eu vou. Ficaram lá no Egito não sei quanto tempo. Quando morre o rei Herodes, diz a palavra, eles voltam, não para a Judeia, porque era o lugar onde Herodes dominava, mas eles foram para a Galileia, porque lá o anjo falou de novo com ele: pode voltar, porque aqueles que procuravam matar o menino já morreram. Quando tem um homem posicionado dentro de uma casa, como um protetor, um guia, e alguém que estabelece os limites morais e espirituais da fé, no comportamento humano, Deus fala com essa casa e aponta direções, e essa casa está protegida. Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi a mulher de Josué que teve que se levantar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua família é uma dádiva? Os teus filhos são dádivas? A tua mulher é uma dádiva? O teu lar é uma dádiva? Assuma a responsabilidade espiritual dessa casa em nome de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Você vai ver que o projeto ainda está só no embrião, o projeto ainda é pequeno, as coisas ainda estão começando a acontecer, mas elas vão se desenvolver de maneira poderosa, porque cada um está assumindo a sua responsabilidade.
não há sobrecarga. A Bíblia diz que uma dádiva grandes responsáveis, existem ali ainda os anjos e os pastores que estavam no campo, diz a palavra, e que receberam a visita de anjos, que proclamavam: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, todas as nações da terra se alegram, porque aquele que foi prometido nasceu. Diz a palavra que eles ouviram o grande coral de anjos, o louvor dos anjos, receberam a palavra e foram até o local onde o menino estava, e chegando lá o adoraram, chegando lá celebraram, chegando lá compartilharam. Pessoas que se responsabilizam em compartilhar, em dividir, em proclamar, em anunciar aquilo que de Deus recebe. Gente que muitas vezes não está nem dentro, está nos campos, está nos montes, está nos lugares de intercessão, está nos lugares de adoração, de louvor. Gente que muitas vezes está nesses lugares de contemplação, de inspiração, abrem mão do conforto da sua casa, do seu lar, para estarem nos campos, cuidando de coisas do Senhor, mas quando abrem a boca, nós sabemos que o que deles procede é algo divino, e isso exige responsabilidade. Gente que entrega a sua vida à consagração, está se responsabilizando, não por si mesmo, pela igreja do Senhor, pelas coisas que Deus está fazendo. Tem coisas que acontecem nesse ministério que tem a ver com os ministérios de oração, de louvor, de intercessão, de gente que você nem vai ver em cima do altar, mas que graças à responsabilidade que eles assumem, eles são pontuais, e volta e meia abrem a boca e a gente reconhece: opa, essa palavra é de Deus. Foram os anjos que trouxeram a palavra de Deus para Maria, e o texto vai dizer em Lucas 2, que Maria, ouvindo, refletiu e guardou no coração. Todo mundo na hora se emocionou, se empolgou, celebrou: uau, viram anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aquele proclama o seu favor. Foi uma festa, foi um avivamento, foi algo extraordinário, porque era uma visão extraordinária que eles estavam contando. Maria guardou no coração, refletiu, no momento oportuno, certamente ela lembrou Jesus daquilo. Exige responsabilidade. Para nós caminharmos para o final, a Bíblia cita magos, reis que viram uma estrela lá do Oriente e vieram para visitar Jesus. Gente que se compromete com o que é sagrado, com o que é valioso e com o que é sacrificial. Gente que se responsabiliza, porque foi isso que eles fizeram. Diz a palavra que ao chegarem em Jesus Cristo, vendo Jesus na manjedoura, eles o adoraram, se prostraram, abriram dos seus tesouros e deram a Jesus incenso, ouro e mirra. 3 elementos que apontam para 3 coisas em relação a quem Jesus é. O incenso, a sua divindade, é Deus. A um Deus nós acendemos incenso. É rei, é senhor de todos os senhores da terra. Ouro, reconhecemos a sua soberania, o seu valor inestimável. E é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sacrifício perfeito. Mirra. Mirra era o óleo de unção dos mortos. Gente que ao ver as coisas de Deus acontecendo, se responsabilizam pelo que é sagrado, pelo que é valioso e pelo que é sacrificial.
são os reis da terra, são os governantes da terra, são as pessoas que Deus levanta e elas se comprometem, elas têm responsabilidade, elas abrem os seus tesouros e elas identificam: isso aqui é divino o que está acontecendo, isso aqui é de Deus, isso aqui é Deus que está fazendo. Se eu posso, como não me responsabilizar economicamente com isso? Eu vou abrir do meu tesouro e eu vou abençoar. Tem gente que você não vai ver pregando, tem gente que você não vai ver indo, tem gente que você não vai ver fazendo grandes coisas públicas, mas é gente que sustenta tudo que acontece, porque se responsabiliza dizendo: opa, é de Deus esse negócio aqui, eu posso fazer, eu vou fazer, e eu faço com alegria, eu faço com louvor, porque a minha adoração é tão grande com aquilo que eu tenho, quanto aqueles que têm o seu dom também. Gente que reconhece o que é valioso, as coisas que a igreja faz, que tem a ver com infraestrutura, que tem a ver com desenvolvimento, que tem a ver com empreendimento para poder abrigar e realizar todas as coisas. Gente que olha e vê que o que está acontecendo é sacrificial. É gente que está abrindo mão de coisas valiosas por coisas ainda mais valiosas. É um sacrifício você dedicar uma vida a um ministério, é um sacrifício aqueles que estão lá na porta atendendo, é um sacrifício. Hoje é domingo, muita gente trabalhou, aliás, todos praticamente trabalharam, estão cansados, mas ainda assim se sacrificam para servir a Deus com alegria no coração, fazendo, olha, é para o Senhor, é louvor. Tem gente que olha isso assim: poxa, é valioso, eu sou aquele que vou ser levantado por Deus, vou me responsabilizar com o sustento de tudo isso. Deixa eu contar um testemunho para você extraordinário, que não tem a ver com esse tempo, tem a ver com o CI da época do meu pai. O bispo Eli estava lá, ele pisou na lama do dilúvio, ele vai lembrar desse testemunho. O CI nasce na rua Blumenau, uma salinha que cabia 15 pessoas. Meu pai tinha uma construtora, construíram uma salinha que cabia umas 120 pessoas na Stefano José Vanoli, começaram a fazer o culto ali, a igreja cresceu. Aí no terreno da minha avó, do outro lado, na outra esquina, descamparam o terreno, fizeram uma tenda de circo, uma lona de circo. E o CI ali se tornou muito conhecido, porque é um tempo muito religioso, muito legalista da igreja. De repente uma igreja nasce com uma tenda de circo, uma lona de circo. Para a maior parte dos crentes, ir para o circo era pecado, aí você imagina. Se a parede preta já causou um monte de desavenças, você imagina uma lona de circo, em 1990. Mas a igreja começou a crescer, começou a expandir, curas, milagres extraordinários, Deus se movendo. Gente comprometida, responsabilizada em todos os setores. Aí resolveram construir a sede, que foi o templo que até hoje está lá. Quando começaram a construir esse templo, começaram a construir por fora da tenda. Então a tenda continuou, os cultos ali foram construindo por fora. Quando o telhado fechou, arrancaram a tenda, e eles estavam ainda fazendo os cultos no cimento. Aí um dia o pai estava na igreja e começou a compartilhar com a igreja, falando: olha, a gente precisa botar os pisos, nós estamos no cimento, vamos construir. Quem sustenta a igreja, compartilhou com a igreja e tal. Naquele dia, entrou um homem na igreja, nós estamos falando de 1998, 98, né? Não, 90 já, 98, 97. Então 97 e 98, não tinha internet, celular estava começando, não havia rede social. Um cara entra pela porta da igreja e diz assim: eu estava andando na BR, dirigindo, e Deus mandou, estava passando por Itajaí, de outra cidade, vindo de um lugar e indo para o outro. Deus mandou eu entrar nessa cidade, e mandou eu entrar nessa igreja, me trouxe até aqui, e mandou eu fazer uma oferta. E na época ele pegou um cheque e fez um cheque de 25 mil reais. 25 mil reais, atualizado monetariamente nos dias de hoje, é equivalente a 200 mil reais. Pagaram todo o piso, fizeram toda a reforma, terminaram a igreja com aquele valor. Um cara que foi semelhante àqueles reis,
viu a estrela, seguiu a estrela e chegou onde o Senhor estava. Eu tenho falado sempre, está ali a nossa visão. Nós temos projetos extraordinários que demandarão de recursos financeiros. Um deles é comprar esse imóvel aqui custa milhões, nós não temos condições de comprar, mas eu creio que vai chegar uma hora que Deus vai nos dar. Sabe como é que vai acontecer? Alguém ainda vai olhar para o alto e vai ver que em cima desse lugar está a resplandecente estrela da manhã, e vai chegar aqui, e vai colaborar, e vai se responsabilizar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é sacrificial, e com aquilo que é valioso, em nome de Jesus. E nós vamos avançando, e a igreja vai construindo tudo que tem que construir, porque são pessoas que colocam o seu coração na responsabilidade daquilo que Deus lhes dá. Isso aqui Deus deu para nós. Nós e a nossa casa estamos servindo ao Senhor. Nós somos responsáveis em proteger, nós somos responsáveis em direcionar, nós somos responsáveis em estabelecer os limites que nós precisamos para não nos perdermos. Nós somos responsáveis em gerar muita coisa que ainda está no ventre sendo formado da parte de Deus. Nós somos responsáveis por nutrir as coisas que Deus já nos deu. Nós somos responsáveis por não esquecer que até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que vemos, tudo que temos, tudo que podemos é para a glória do Senhor e foi dádiva de Deus. Tudo. Nós somos responsáveis em dar valor ao que é divino, ao que é sacrificial e ao que é valioso.